O autismo me moldou para ser quem eu sou, para ser o homem que eu sou hoje. Eu tenho 100% de conhecimento que eu não teria feito metade do que eu fiz nessa vida se eu não tivesse o Romeu, se eu não tivesse sido beneficiado e presenteado com o autismo na minha vida de alguma forma. E eu falo isso sempre para os meus filhos, eu falo, imagina se só existisse a cor verde no mundo. Não ia ser um saco, não ia ser uma coisa sem graça, sem evolução, sem desafios, sem entendimento, sem nada. Imagina se fosse tudo verde. O que faz o nosso mundo ser especial, o que faz a gente evoluir, é saber que existe uma paleta de cores gigantes e que o mundo só fica bonito quando todas estão no mesmo quadro, quando todas as cores estão coexistindo. E a mesma coisa com o autismo e com todas as deficiências. Eu sempre tive muito respeito, muito carinho e muita entrega da minha parte de entender, de ajudar, de respeitar todos os tipos de deficiência e de dificuldades que as pessoas passam, assim. Mas realmente não era uma coisa que nem eu, nem ninguém, né? Ninguém, quando está esperando um filho, pensa, tomara que meu filho nasça autista. Isso não existe, ninguém tem esse desejo, né? O Romeu nasceu prematuro, eu não sei te falar exatamente quão prematuro, mas ele cabia na palma da minha mão. Eu andava com ele aqui, ó, assim. A cabecinha aqui e as perninhas aqui, assim. Eu andava com ele assim. Eu nunca me senti tão presente no planeta vivo como ser humano quando eu segurei a vida do meu filho na minha mão, assim, literalmente. E eu sabia que nada mais do que eu fosse fazer na minha vida ia importar se eu comparasse a importância da minha responsabilidade com aquele serzinho que eu andava no hospital com ele assim na minha mão. Eu tive o Romeu com 24 e para mim o negócio foi muito violento, assim, o quanto eu tive que simplesmente rasgar uma pele que eu tinha, que de fato, quem lembra de mim na MTV, na época que eu realmente casei com a Su e a gente teve o Romeu, eu era um moleque e comecei a ter que tomar decisões muito importantes, que são decisões de vida. Eu e a Su éramos jovens, lindos, bem-sucedidos, viajando o mundo, sabe, perfeito, a gente se encontrou, se apaixonou. Quando você pensa que você tá nessa vida que é perfeita, acontecem coisas fora do nosso controle. E naquele momento, na verdade, a gente tinha tudo para desencantar. É muito comum os pais se separarem quando recebem um diagnóstico ou quando recebem alguma dificuldade enquanto seus filhos são bebês. Principalmente para homem. Infelizmente, o homem vai embora. Isso é uma realidade do nosso país. E para mim e para a Su, a gente se uniu para fazer essa família. E foi muito natural e orgânico que não importava como ela viesse. Inclusive, eu sempre concluo esse meu pensamento falando que, poxa, eu estava vivendo uma vida incrível, perfeita, e eu achava que eu era feliz. Mal sabia eu que eu estava prestes a descobrir que eu não era, mas que eu ia me tornar. Porque se eu não tivesse o autismo na minha vida e se eu não tivesse o Romeu como ele é, eu não teria a vida feliz e perfeita que eu tenho hoje. Os atrasos que ele estava tendo, poderia ser autismo? Poderia, mas também poderiam ser outras coisas. E isso é uma característica fundamental do autismo. Talvez a número 1. Todo pai e toda mãe que está dentro desse espectro ouve. Pode ser autismo? Pode. Mas também pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. Ele não fala? Vocês deixam ele pedir as coisas? Ou não, quando ele abre a boca já enfia a chupeta? Você não está estimulando ele a falar. No que ele levanta a mão já pega no colo? Não está deixando ele pedir, não está estimulando ele a falar. Então sempre pode ser alguma outra coisa. Alguns anos atrás, eu lembro quando eu falei publicamente, eu tinha muito medo porque eu não tinha referência nenhuma. Eu tinha medo de como as pessoas iam aceitar, do que elas iam me oferecer de volta, assim, com toda a humildade do mundo, assim, mas não tinha uma pessoa pública, assim, não tinha um Marcos Mion para eu olhar e falar, é aquilo ali, é aquilo que meu filho tem. Não tinha, e não vem querer me falar que o autismo começou comigo. Tem muito. Eu e a Su, a gente não aguentava mais, porque as pessoas olhavam estranho, e enquanto a gente nunca tinha falado, a gente sofria muito um tipo de preconceito que machuca na alma, que é aquele preconceito velado. Que não é que o cara chega e te agride, mas assim, aquele preconceito daquela olhada assim, ó, isso acontecia muito, cara. Isso acontecia muito.
Depois que a gente teve o diagnóstico e a gente começou a entender o dia a dia do Romeu, por exemplo, a escola, ele já estava na escola, e uma escola regular, não era uma escola inclusiva de natureza. 99% das escolas não são no nosso país, e essa é a realidade. Eu já tive nas consideradas melhores escolas de São Paulo, e todas ficavam com uma interrogação quando eu começava a falar sobre o Romeu e sobre um plano de inclusão ou atividades inclusivas. Existem, sim, escolas muito boas que já têm isso no seu DNA, na sua estrutura. O Romeu chegou a frequentar uma que foi muito legal para ele, e nossa, é legal para ele, é legal para todas as crianças, porque as experiências que essas crianças têm de conviver diariamente com alguém com uma deficiência, essas crianças vão evoluir para ser adultos muito mais legais, adultos muito mais compreensivos, humanos, bondosos. E nós somos em muitas escolas, muitas. A grande maioria olhava para a gente com uma interrogação e falava: a gente pode até fazer, mas você vai ter que falar para a gente como. Você quer organizar? Nossa, eu ouvi isso muito. Você quer organizar aqui dentro da nossa escola um plano de inclusão? Que eu não consigo. Vocês têm que me oferecer isso. E eu ouvi isso bastante, cara, bastante. Isso mostra o despreparo do nosso sistema de ensino em relação à inclusão. Para o Romeu nunca funcionou a questão do aprendizado. Ele não foi alfabetizado na escola, ele não aprendeu a ler, ele não aprendeu a escrever, ele não sabe as capitais, ele não sabe fazer conta com vírgula, nada. Mas ele aprendeu a ter um convívio social maravilhoso na época que ele estava na escola. Depois disso, a gente teve uma outra mudança, que foi colocar o Romeu dentro de uma escola 100% inclusiva, só para autistas. Aí ele tinha autistas em condições consideradas mais graves do que as dele, que privam eles de poder desenvolver socialmente, assim como o Romeu. Então, pela primeira vez, o Romeu estava numa posição de destaque, que nas escolas regulares ele sempre estava para trás. Mas aí veio a pandemia. Com a pandemia eu fiquei muito assustado, eu fiquei com muito medo, porque para o autista aí é generalizado mesmo, é muito difícil ficar com a máscara. O Romeu não consegue tirar a mão da boca, ele tem esse toque, essa mania o tempo inteiro. Isso começou a me deixar muito preocupado. Então eu tirei ele de todas as escolas, deixamos ele em casa e começamos um homeschooling, uma escola em casa. E aí está sendo uma outra experiência para a gente, porque pela primeira vez, sem a bagunça da escola, que era muito boa na época que a gente necessitava disso, ele está finalmente aprendendo a ler e escrever, com 15 anos de idade. Mas ele está começando, assim, a gente fica maravilhado, assim, ele lê umas coisas do nada, a gente comemora para esse final da Copa do Mundo, assim. Resumindo, não tem regra. A única coisa que cabe é o pai e a mãe conseguirem entender o que é melhor para o filho naquele momento e conseguir encaixar dentro das suas capacidades também. E isso nem sempre é uma conta justa. E eu sei desse sofrimento, por isso que eu luto tanto com políticas públicas, com leis, para tentar beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, como minha responsabilidade, eu sinto que eu tenho que ajudar. E eu tento que ajudar junto com pessoas que estão comigo nessa corrida, para tentar fazer essa política pública chegar para todo mundo. A Lei Romeu Mion, ela tem uma pretensão maravilhosa, que é dar uma carteirinha de identificação para todos os autistas. Por que isso é importante? O autismo não tem cara, não é que nem síndrome de Down, ou não é que nem uma deficiência física. Então, na esmagadora maioria das vezes, o autista não consegue usufruir dos seus direitos, que ele entra numa fila de prioridade, o cara fala: o que você está fazendo nessa fila? Ou ele vai atrás de alguma política pública de saúde, de educação, de assistência social. O que você está fazendo aqui? Não tem nada, não. A carteirinha dá para eles o poder da carteirada, de falar: tá aqui, ó, eu tenho direito, esse é meu direito, aqui tá a minha CIPEA, que é a carteira de identificação da pessoa que começou no espectro autista. Então você dá o poder pro autista. E para os autistas com um grau de funcionalidade maior, por que ela é boa? Porque tem muito autista no mercado de trabalho que sofre preconceito por ser autista. Então, a identificação, se você quisesse ter, tinha que ir no seu RG. Isso atrapalha muitos autistas que têm um grau de funcionalidade alto, que estão trabalhando, sentirem que eles passam a sofrer preconceito dos contratantes, dos chefes. Para toda essa galera, eles podem ter a carteirinha da Lei Romeu Mion para a hora que eles quiserem usar e podem ter o RG sem CID, sem nada. A aceitação é o único caminho, é o primeiro passo e o único caminho. E com toda a humildade do mundo, se eu puder falar que eu tive qualquer contribuição para o mundo do autismo, tirando a Lei Romeu Mion, eu acredito que é o fato como as pessoas encaram o autismo. E eu sinto isso na pele, porque antes elas me procuravam
perdi o chão, Deus virou as costas para mim, estou desesperado, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu filho? Era só isso. Hoje em dia, já mudou para muitas mensagens que chegam para mim, são, cara, sempre admirei você com o Romeu, você acredita? Ganhei um autista também, fui escolhida, sou especial como você, sou escolhida como você, Deus me abençoou com um autista também. Ou seja, esse shift para encarar a situação é uma maravilha. E é isso que eu falo, é aceitação em primeiro lugar. Porque se você ficar pensando no passado, minha vida era assim, eu queria que meu filho fosse assado, você não está vivendo o presente, você está ceifando, matando o seu futuro. Porque se você não conseguir se soltar do que era a sua vida antes e entender que, peraí, sua vida mudou, é uma realidade, encara isso e começa a ver a beleza nisso. Eu sou o maior exemplo que tem muita beleza nisso, porque eu falo, eu não seria metade do que eu sou, eu não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei se eu não tivesse o autismo dentro da minha família, do meu núcleo mais íntimo, na pessoa que eu mais amo nesse mundo. Qual